Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Vamos começar então com a nossa prece inicial. Eu vou pedir a todos que fechemos os nossos olhos por alguns instantes, agradecendo a Deus por mais essa noite de estudos, por mais esse reencontro com amigos do coração, que nos dão a honra de podermos nos encontrar para o estudo da doutrina espírita. Vamos respirar de forma profunda, pausada, sempre mentalizando os espíritos amigos que vão nos amparar durante esse estudo, intuindo e inspirando as perguntas, as respostas, os temas, os desdobramentos da conversa, para que todos saiamos desse encontro, desse estudo, fortalecidos e mais instruídos do que quando chegamos. Amigo Jesus, espíritos amigos, nós agradecemos. Do fundo do coração nós te agradecemos, amigos. Amigo, por mais essa oportunidade do encontro para estudo dessa doutrina que para nós, Senhor, se mostra o próprio Consolador que Tu nos prometestes. Quando as Tuas palavras, registradas pelo evangelista João, disseram que se nós te amássemos, observaríamos os teus mandamentos e tu rogarias ao Pai e ele nos enviaria outro Consolador. Bendita doutrina espírita, que possibilita a aceleração da nossa caminhada evolutiva, Senhor, clareando o caminho e possibilitando que nós pisemos com mais firmeza, com mais segurança e assim, com mais alegria, caminhemos na Tua direção. Que esse estudo, Senhor, seja proveitoso a todos nós que nos fazemos presentes na sala conferência, na sala estudando o Espiritismo, vinculada à Rede Amigo Espírita, que seja útil também a todos aqueles que se fazem presentes nas rádios que transmitem esse estudo, e todos aqueles que vierem a buscar esse áudio quando postado nos veículos de transmissão, e que todos nós, Senhor, através desse e de todo o material que tem sido disponibilizado, fortaleçamos a nossa fé e nos preparemos para as provas, mas principalmente para as tarefas que nos serão oferecidas. Porque sabemos, Senhor, que nada mais somos do que trabalhadores da Tua seara. E certamente essa preparação é para que novas e mais importantes tarefas nos sejam oferecidas. Cientes disso, Senhor, nós abrimos o coração para o trabalho e esperamos que na hora certa esses trabalhos apareçam dentro dos nossos méritos, dentro das nossas possibilidades, pois o instrutor André Luiz nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Com a permissão dos espíritos amigos, nós iniciamos nesse momento mais um encontro para estudo da doutrina espírita. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Aqui o OptiCodec está normal. Será que o OptiCodec aqui está
Ele está configurado só para transmitir o estudo de sábado? Será que não é a mesma configuração para transmitir esse estudo, gente? Arnaldo, será que é isso? Será que ele está configurado só para o estudo de sábado? Não pode ser, né? Eu vou parar a transmissão aqui então e vou abrir de novo, tá? Aí, eu conectei de novo. Vê se começa a transmitir agora. Miriam, nós estamos falando da transmissão para a rádio, não a transmissão para a sala, tá? É por isso que vocês não estão entendendo. Vê se começou a transmitir agora, Arnaldo. Aqui está dando conectado normalmente com a rádio, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu recebi uma ligação hoje, gente, mais ou menos a 1h30 da tarde, do Beto, pedindo que eu o substituísse no estudo, porque ele tinha marcado uma palestra e esqueceu dessa palestra. Por isso que o estudo foi divulgado em toda a parte da manhã, o banner foi disponibilizado na Rede Amigo Espírita com o estudo do Beto. Aí ele me ligou, porque ele foi avisado, né? Ligaram para ele para confirmar a palestra. E aí ele me ligou e pediu que eu o substituísse. Então, nós vamos tentar substituí-lo no estudo do livro Leis de Amor, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e ele sugeriu que nós iniciássemos pela pergunta número 12. O capítulo é o capítulo número 6, intitulado Consequências do Passado. Então nós vamos, através desse capítulo, a partir da pergunta número 12, fazer um estudo prático da lei de causa e efeito. Porque consequências do passado, gente, nada mais é do que estudar na prática a lei de causa e efeito com toda a sua pujança. Aquilo que acontece num contexto reencarnatório, aquilo que nós plantamos em uma encarnação e as suas consequências na encarnação futura. É isso que está sendo estudado nesse 6º capítulo do livro Leis de Amor. Na questão número 12 foi perguntado a Emmanuel: e o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? Então, quando encarnados, quando nós desvirtuamos os tesouros, as oportunidades das emoções e das ideias, do raciocínio, ao desencarnar, o que nós encontramos no plano espiritual? Quais seriam as consequências do ato de malbaratar os tesouros da emoção e da ideia? E Emmanuel inicia respondendo de forma sucinta: quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Então, o que foi plantado durante a encarnação é colhido também no plano espiritual. Nós não podemos pensar que a colheita vai acontecer apenas na próxima encarnação. O espírito errante, o espírito que aguarda uma nova oportunidade, o espírito que espera uma nova encarnação, ele também sente os efeitos das suas atitudes durante a encarnação. Sejam atitudes boas ou ruins. E agora, o senador vai colocar na prática as consequências desse ato, dessas atitudes, de malbaratar os tesouros da emoção e da ideia. Vamos estudar o 2º parágrafo da resposta. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, deambulamos, eu já pesquisei aqui o sinônimo, deambular significa andar sem rumo, sem destino, vagar, vaguear. Deambulamos
nas esferas espirituais por doente da alma, que a perturbação ensandece. Presta muita atenção nesse trecho. Que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal, com as enfermidades consequentes a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. Vamos discutir aquele trechinho que eu chamei a atenção de vocês. Quando Emmanuel nos disse que a perturbação ensandece. Nesse caso, quando Emmanuel diz que a perturbação ensandece, a perturbação enlouquece, nós podemos discutir de duas formas. Uma delas é a perturbação da obsessão, que vai ser discutida mais à frente em uma das perguntas que vem aí pela frente. Não sei se vai dar tempo de conversarmos sobre essa pergunta hoje, mas se não conversarmos sobre ela hoje, fatalmente o Beto vai falar sobre ela, provavelmente no próximo estudo. Mas a forma mais direta de falarmos sobre essa perturbação que ensandece é a perturbação causada pelo remorso e principalmente pela culpa. A espiritualidade nos orienta, principalmente quando nós vasculhamos os livros do instrutor André Luiz, que um dos fatores que mais nos perturbam quando adentramos o plano espiritual é a culpa. Quando amadurecemos, ou nem tanto pelo amadurecimento, às vezes pelo simples fato de nos desprendermos do corpo físico e com a visão ampliada, porque nós sabemos que o corpo físico é um limitador, ele nos limita. Todas as faculdades do espírito são limitadas pelo corpo. Então, quando desencarnamos e temos de volta as nossas faculdades em todo o seu potencial, nós conseguimos enxergar a situação de uma forma mais ampla e mais verdadeira, mais completa. E quando nós enxergamos o tamanho dos estragos que nós provocamos na vida das pessoas e, por consequência direta, na nossa própria vida, perante a lei de causa e efeito, o que mais nos corrói no plano espiritual, segundo nós encontramos nos livros da espiritualidade, nos livros seguros, nos livros sérios, porque eu não precisaria nem dizer que tem muito livro sendo vendido por aí que a gente não pode, infelizmente, confiar. O que mais nós temos encontrado e que tem corroído as pessoas ao desencarnar é a culpa. Porque quando nós enxergamos as proporções dos estragos que nós provocamos nas vidas das pessoas, a culpa nos tem corroído. Nós não entendemos ainda o mecanismo que Emmanuel nos explica no livro O Consolador, quando ele foi perguntado sobre o remorso. Emmanuel é perguntado no livro Consolador se o remorso é uma punição. E essa resposta ela é extremamente didática. Emmanuel nos diz que o remorso é a força que prepara o arrependimento, assim como este é a força que prepara o esforço reparador. É a força que precede o esforço reparador. Então nós não entendemos esse mecanismo ainda. Então do remorso para o arrependimento é um mecanismo normal. Todas as pessoas que descobrem o erro sentem remorso e sentem arrependimento. Isso é muito natural. Mas quando o Emmanuel nos diz que o arrependimento é a energia que precede o esforço reparador, ele deixa claro para a gente que depois do arrependimento há dois caminhos: o esforço reparador e a culpa. E como a maioria de nós não entendeu ainda esse mecanismo, a maioria de nós envereda pela culpa.
sem entender que automaticamente nós deveríamos enveredar pelo caminho do esforço reparador. Automaticamente nós deveríamos disparar, ao descobrir o erro, o mecanismo do resgate, que Emmanuel também fala sobre ele no livro O Consolador, questão 135, deixando claro para a gente que resgate é reconstruir aquilo que nós destruímos, consertar aquilo que nós quebramos. Então, na resposta à questão 12 desse capítulo, quando Emmanuel nos diz que a perturbação ensandece, a perturbação enlouquece, nós nos lembramos desse mecanismo da culpa, que deveria ser evitado por nós. Porque a culpa não acrescenta nada. Nós precisamos nos esforçar muito, meus amigos, meus irmãos que se fazem presentes na sala, estudando o Espiritismo. Vou acrescentar também os amigos que se fazem presentes na Rádio Brasil Espírita, que estão nos ouvindo por lá. Os amigos que nos ouvem também pelo canal 3 da Rádio Amigo Espírita. Os amigos que estão nos acompanhando pelo blog do Portal de Luz. Abraço a todos eles. A culpa não acrescenta nada. E muitas vezes ela nos paralisa. E é justamente essa culpa que ensandece tanto nessa perturbação que Emmanuel cita na resposta à questão 12 desse capítulo. Então, nós deveríamos fazer um esforço para não permitir esse mecanismo da culpa no nosso mundo mental. Entendendo bem esse mecanismo do remorso, do arrependimento e do esforço reparador que Emmanuel cita no livro Consolador. Sentir remorso é natural. Arrepender-se também é natural. Mas depois do remorso e do arrependimento, é necessário o esforço reparador, evitando o mecanismo da culpa. Porque a culpa, como Emmanuel nos disse, ela perturba e ela ensandece. E, na continuação da resposta, o instrutor nos diz: fadados, quer dizer, condenados, é uma fatalidade, a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes. Que é que o Arnaldo vai mostrar para a gente aqui agora, no slide. Condenados a reaparecer no plano carnal, a reencarnar com as enfermidades consequentes, a se entranharem nos tecidos orgânicos, por causa das marcas deixadas no perispírito, no corpo espiritual, pelos erros que nós cometemos. Basta que nós cometamos erros. Vamos, infelizmente e fatalmente, marcar o nosso corpo espiritual. E marcando o corpo espiritual, o perispírito, o corpo físico vai sentir esse impacto. E essas enfermidades consequentes são inevitáveis. É um mecanismo de causa e efeito, gente. Passando então para a questão número 13. Arnaldo, por gentileza. Pergunta: e há aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo? O que será que acontece no plano espiritual e nas próximas encarnações àqueles irmãos que não conseguem equilibrar as suas energias sexuais? O que será que acontece, ou o que será que pode acontecer, se nós deixarmos que as nossas energias sexuais corram livremente, sem vigilância, sem oração e sem equilíbrio dessas energias? E Emmanuel responde: nessas condições, o porvir, quer dizer, o futuro, esboça-se nebuloso, pesado, escuro, apontando-nos graves lições de refazimento e resgate. Basta que nós deixemos que essas energias corram soltas. Basta que nós não vigiemos o nosso mundo mental. Que nós nos sintamos atraídos por qualquer pessoa e desrespeitemos o direito dessa pessoa à privacidade.
E o futuro, o porvir, na linguagem de Emmanuel, vai mostrar-se para nós nebuloso. E as lições de refazimento, de reorganização das nossas energias e de resgate serão graves. E agora o senador vai nos mostrar situações práticas. Se abraçamos desequilíbrios do sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, presta muita atenção nisso, porque quando nós deixamos que as nossas energias sexuais corram soltas, fatalmente nós vamos ofender pessoas. Não é como nos problemas do álcool, por exemplo, que vão ser discutidos um pouco mais à frente, em que eu posso ofender, eu posso agravar apenas a minha situação. Nos problemas do sexo, quase que invariavelmente eu vou estar ofendendo outras pessoas. Olha o que Emmanuel está dizendo. Se abraçamos desequilíbrios do sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, então, além do meu desequilíbrio energético, eu vou estar ofendendo outras pessoas. Eu vou estar levando outras pessoas a desvirtuarem as suas energias. E quais são as consequências? Aguentamos inibições genésicas. Muitas vezes, com o cansaço precoce, a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. Sugerimos aqui a leitura dos livros confiáveis, claro, e que nos trazem informações sobre os desregramentos das energias sexuais. Sugerimos Sexo e Destino, de André Luiz, Vida e Sexo, de Emmanuel, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Só esses 3 livros já é um grande cabedal de informações para que nós tenhamos condições de estudar os desequilíbrios do sexo, de que forma os espíritos que têm afinidade com os desequilíbrios sexuais se organizam no plano espiritual, e muitas vezes nós, encarnados em desequilíbrio das energias sexuais, somos ferramentas, somos médiuns desses espíritos. Vale a pena dar uma olhada nesses 3 livros. Todas as vezes em que nós permitimos que esses desequilíbrios vençam as nossas forças, dizem os médiuns videntes que nós somos seguidos, caminhando pelas ruas, por uma fila de desencarnados na mesma sintonia e com as mesmas tendências. Certa vez, numa palestra aqui em Severina, falando sobre isso, tocando nesse assunto, um médium vidente nos disse que vira na cidade dele uma pessoa que deveria ter acabado de assistir ou de ver algum material pornográfico, e seguindo essa pessoa pelas ruas da cidade dele, uma fila de desencarnados, em condições que o médium não pôde nem falar para a gente na palestra. E eu também não poderia falar aqui para vocês. São as companhias espirituais que nós escolhemos quando optamos pelos desregramentos das nossas energias. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, gente. Muito cuidado com aquilo que nós estamos buscando em termos, por exemplo, de programação de TV,
vídeos na internet, YouTube, enfim. Muito cuidado com isso. O José Gabriel, lá de São José, em Santa Catarina, está nos perguntando sobre o livro Sexo e Evolução, Walter Barcelos. José Gabriel, não conheço esse livro, tá? Arnaldo, Cláudia, e se algum dos amigos que estão nos ouvindo aí na sala, se conhecem esse livro, por favor, dá um feedback para o José Gabriel, porque eu sinceramente não conheço. José Gabriel, por favor, me perdoe, tá? Não conheço o livro, não posso dizer nada a respeito, tá? Nos perdoe, por favor. Arnaldo, por gentileza, passa para a questão 14. E aqueles que perpetram crimes? E aqueles irmãos? E para a gente não ficar apontando o dedo para os outros, e se nós perpetrarmos crimes? Se nós cometermos crimes, quais serão as consequências? E Emmanuel responde: se perpetramos crimes na pessoa de nossos semelhantes, olha isso. Mais uma vez, é o nosso desequilíbrio causando prejuízo a outra pessoa, ofendendo outra pessoa. Eis-nos à frente de mutilações dolorosas. É aí que nós vemos, meus irmãos, pessoas reencarnando sem as mãos, sem os braços, sem as pernas. E aí a gente, sem o conhecimento dos princípios fundamentais da doutrina espírita e sem essas análises assim bastante profundas e lógicas desses livros, a gente não consegue entender a situação de algumas pessoas que reencarnam nessa situação. E às vezes nós vemos pessoas nascendo nessa situação ou reencarnando nessa situação e com uma personalidade dócil. E a gente não consegue entender. Meu Deus, o que acontece com uma personalidade tão boa, um coração tão bom, uma pessoa tão calma numa situação dessa? Mas aí nós temos que pensar que essa personalidade boa, esse coração bom, mostra essas características de bondade nessa encarnação. E o que foi feito nas encarnações passadas? Porque a lei é de progresso. Fatalmente, cada um de nós aqui é melhor hoje do que foi na encarnação passada. É impossível que nós sejamos hoje pior do que fomos na encarnação passada. É impossível, porque a lei é de progresso. Não tem como. O Arnaldo está nos dizendo: André, Walter Barcelos é de Uberaba. O livro foi editado em 94 e teve como base obras de Chico, prefaciado por Martins Peralva. Opa! Aí a coisa muda de figura. Eu vou tentar baixar esse livro e vou dar uma boa olhada então, porque falou do Chico, com o prefácio do Peralva a coisa muda. Provavelmente se o Beto tivesse aqui, ele já teria ouvido falar desse livro. Vou correr atrás dele então, tá? Maravilha. Assim que eu puder, eu vou baixar. Mas enfim, nós não podemos achar, gente, que as pessoas que nascem nessa situação dolorosa, mutilados, entre aspas, são inocentes perante a lei de Deus. Como Kardec nos diz, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e ele vai falar sobre justiça das aflições. Se Deus é justo, a causa das aflições tem que ser justa. Não existe nenhuma aflição injusta. Isso é impossível. Então, todo sofrimento, toda a dor, toda a aflição tem uma causa. Por mais que a gente não enxergue. E se Deus é justo, essa causa é totalmente justa. Aí alguém pode pensar assim: mas se a causa está em outra encarnação e eu não consigo enxergar, como encarar?
E Jesus nos disse que bem-aventurado aquele que crê sem ver ou sem ter visto. E o entendimento que a doutrina espírita nos traz possibilita que a gente enxergue, que a gente encare as situações da nossa encarnação sem saber o que a gente fez na encarnação passada. Eu consigo confiar em Deus de uma forma que eu me resigno às situações difíceis pelas quais eu passo, sem precisar saber o que eu fiz em encarnações anteriores. Vamos dar uma olhada no que a Charlene está nos perguntando aqui. Existem casos em que algumas dessas pessoas foram abusadas durante anos quando crianças. E essas atitudes são reflexo. Como agir? Charlene, me ajuda por gentileza. Reflexo em que sentido? Você quer dizer consequência de alguma coisa que elas mesmas podem ter feito em outra encarnação? Me dá um feedback, por favor. Vê se eu entendi bem. Deixa só a Charlene me esclarecer para eu entender bem a pergunta dela. Em caso de pessoas que foram abusadas sexualmente como quando crianças, ok. Você quer dizer como trabalhar o trauma? É isso? Ah, sim, tá, claro. Olha, a gente não pode trabalhar esses traumas, acredito eu, né? A gente não pode trabalhar esses traumas, Charlene, só de forma espírita, né? Só pela terapia espírita, vamos dizer assim. Muitas vezes tem criança, tem adolescente que precisa de psicólogo mesmo, né? Ah, tá. Charlene, você quer saber se isso é lei de causa e efeito? Gente, me dá um minutinho para eu entender bem o que a Charlene está querendo passar, tá? Deixa só ela me explicar aqui. Charlene, pode digitar com calma, tá? A gente está aqui para tentar tirar as dúvidas, nós não temos pressa. Vamos lá, ela vai digitar para a gente, nós não temos pressa. Com relação às atitudes das pessoas adultas em relação ao sexo, isso pode ser reflexo de uma infância de abusos. Ah, tá. Uma pessoa adulta que tenha uma energia sexual desregrada. Você quer saber se isso pode ser reflexo de uma infância dessa criança pode ter sido abusada, é isso? Ah, tá. Deixa eu ver se eu colocar isso nas minhas palavras agora. Um espírito que não tinha desequilíbrios nas energias sexuais. Aí, por causa de um abuso quando criança, desorganizou toda a energia sexual dela e quando adulto, isso teve consequência. É isso que você quis dizer? Ah, tá. Charlene, eu acredito que seja possível. Embora nós saibamos, que nenhuma criança vai passar pelo caminho de um adulto que abusa sem a permissão divina. Então aí tem um contexto de causa e efeito. Não vamos entrar nesse mérito. Mas é lógico que uma criança inocente, que não tem tendência para o desregramento sexual, que tem as suas energias razoavelmente equilibradas e que sofre abuso sexual, quando adulto ou quando adulta, ela pode ter toda a sua energia desorganizada por causa do trauma que ela traz. Eu acho perfeitamente possível sim, tá? Como lidar com isso? Muita conversa, muita terapia, às vezes terapia mesmo, tá? Psicológica, psiquiátrica. E aí nós precisamos quebrar alguns paradigmas, porque nós ainda temos preconceito com psiquiatria, nós temos mania de achar que psiquiatra é médico de louco. Pelo amor de Deus, é o contrário. É para ajudar a gente a não ficar louco. Tá? É terapia. Muitas vezes, só a conversa familiar, até na casa espírita, não é suficiente. Precisa de profissionais, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Tá? Então, caso isso esteja acontecendo com algum conhecido seu, Charlene,
com família, enfim. Verifique aí o que vai ser necessário e encaminhe essa pessoa para tratamento, porque muitas vezes vai ser necessário tratamento profissional, tá? Psiquiátrico, psicológico, porque pode desencadear problemas muito sérios, tá? Complexos de culpa, complexos de raiva, de ódio, inibições sexuais. Pode ter consequências muito graves isso, tá? Caso isso esteja acontecendo com algum conhecido, conhecida sua, parente, enfim. Procure ajuda, procure orientação com alguém competente, porque pode ter desdobramento muito grave, tá? Vamos lá, podemos continuar, gente? Charlene, imagina, a gente está aqui para tentar ajudar, tá? Inclusive nesse sentido. Então, discutimos superficialmente aí a questão 14, com relação aos crimes. As pessoas que perpetram crimes, muitas vezes precisam reencarnar trazendo mutilações. Vamos então passar para a questão número 15. Arnaldo, por gentileza, posta a questão 15 para a gente. E aqueles que se entregam às extravagâncias da mesa. Vamos conversar agora sobre um dos pecados capitais. Vamos conversar sobre a gula, sobre o excesso de alimentação. O que será que acontece com aquelas pessoas que destroem o seu estômago, seu intestino, seus intestinos, aliás, né, o grosso e o delgado, com alimentações desregradas, excessos, condimentadas demais, bebida, também se encaixa aqui. O que será que acontece? Quais são as consequências disso? No plano espiritual, olha lá, na 16, vai falar sobre o alcoolismo especificamente. Quais serão as consequências disso? Na erraticidade e nas próximas encarnações? E Emmanuel responde: se nos entregamos à extravagância da mesa, se exageramos na alimentação, ou nas comidas muito condimentadas, cheias de tempero, ou às vezes não é muito, se às vezes não há excesso, também não há muito tempero, mas é uma comida muito gordurosa, pessoas muito carnívoras. Arcamos com ulcerações, olha isso, ulcerações e gastralgias, gastrites, refluxos, azias, que persistem tanto tempo quanto se nos perdurem as alterações do veículo espiritual. Quando Emmanuel nos diz que elas vão perdurar, que elas vão persistir, quanto tempo for necessário até que se refaçam as alterações do veículo perispiritual, eu fico pensando, quantas encarnações vão ser necessárias para que nós reconstruamos um estômago que a gente destrói por causa de excessos alimentares? Porque às vezes, e nós já temos notícia disso, às vezes a gente já vem para uma encarnação com problemas de estômago, porque já teve problemas alimentares na encarnação anterior. Então, a gente já vem para uma encarnação com problema estomacal. E nessa encarnação, onde era para a gente melhorar, a gente continua abusando, até que vai ser necessário alguma disfunção gravíssima no estômago, que é para poder limpar o perispírito nessa região.
Quantas vezes nós vemos isso, gente? Quantas vezes nós vemos irmãos que já reencarnam com problemas estomacais? Ele não fez nada nessa encarnação, nada, para abusar do estômago. Mas logo em tenra idade, você percebe que qualquer coisa ataca o estômago dele. Qualquer coisa ataca o estômago. Um pouquinho a mais, sei lá, alguns ml a mais de leite, ele já não fica legal, desde criança. Quer dizer, ele não fez nada nessa encarnação para abusar desse estômago. Evidentemente, só pode vir de encarnação passada. E aí, quando chega lá na idade dos abusos, ele vai abusar de novo. E quantas encarnações a gente passa detonando, desculpa o termo, detonando nosso sistema digestivo, até que vai ser necessário uma doença grave, às vezes um câncer, para poder refazer esse sistema digestivo. Tudo isso porque a gente não tem maturidade para entender que o alimento precisa ser nosso amigo, não nosso inimigo. Aí a Karen, lá de Peruíbe, está perguntando, aqui no estado de São Paulo. Podemos concluir que problemas crônicos são efeitos de outras encarnações? Karen, nem sempre, tá? Algumas vezes sim, agora pensa o seguinte, às vezes a pessoa adquiriu um problema crônico por excessos nessa encarnação, né? O problema crônico é um problema reencarnatório quando ele surge em tenra idade. Então pensa numa criança que logo de novinha, sei lá, 4, 5 anos, desenvolve um diabetes do tipo 1, que é aquele diabetes em que o sistema imunológico dela mata as células beta lá no pâncreas, e aí a pessoa não produz insulina. Aí eu posso pensar num caso reencarnatório. O que essa criança fez nessa encarnação para matar as células do próprio pâncreas? Agora, se eu passei uma encarnação inteira exagerando na alimentação e desenvolvi um diabetes, eu não posso dizer que é reencarnatório. Eu pisei na bola nessa encarnação. Entendeu, Karen? Me ajuda, por favor. Deu para entender o que eu quis passar? Deixa eu ver se a Karen entendeu o que eu quis passar. Só um minutinho, gente, por favor. Porque aí, Karen, nós temos que pensar o seguinte. Por que Kardec fala pra gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 5? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Muitas vezes, nós estamos exagerando nas causas reencarnatórias. A gente está jogando tudo em reencarnação. E muitas vezes, a gente errou, desculpa o termo, tá? Enfiou o pé na jaca, foi nessa encarnação mesmo, gente. Só que nós estamos com mania de falar que tudo é obsessão e tudo é reencarnatório. O movimento espírita está jogando a culpa em reencarnação e em obsessão o tempo todo. Sem a gente entender que muitas vezes a gente está pisando na bola aqui. Por exemplo, às vezes nós temos desequilíbrios emocionais que a gente precisaria estar procurando um psicólogo para entender. E a gente está achando que é culpa de obsessor. Pelo amor de Deus, gente. Muitas vezes são desequilíbrios nossos. Nossos, é coisa nossa. Então, vamos aprender a olhar com um pouco mais de bom senso. Sabe? Parece que reencarnação, questões reencarnatórias e questões de obsessão virou válvula de escape para todos os nossos desequilíbrios. Não é assim. Ok? Então vamos lá. Arnaldo, passa para a questão 16, por gentileza, né? Para o slide da questão 16. E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo,
e aqueles nossos irmãos que buscam voluntariamente fugir da realidade, afastar-se da realidade, viver uma realidade à parte, anestesiar-se através do álcool. E Emmanuel responde: se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. Olha isso. Aqui é bom a gente fazer um comentário. Ó. Emmanuel fez uma extrapolação aqui. Ó. Emmanuel nos diz que os entorpecentes, as drogas, têm mais ou menos, nesse caso, o mesmo efeito do álcool. É uma fuga para uma outra realidade. É como se a gente criasse uma realidade paralela. Então vamos pensar o seguinte: se eu não tenho condições emocionais, morais, para enfrentar a realidade, e eu crio uma realidade paralela pelo álcool, quando eu desencarno, eu vou desencarnar da mesma forma. Por isso que Emmanuel falou: se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. Então, para aqueles que participam de reunião mediúnica, quantas vezes nós encontramos desencarnados que procuram as reuniões mediúnicas totalmente perturbados, completamente fora da realidade. Criaram uma realidade paralela e eles não conseguem voltar para a realidade verdadeira. É o chamado louco. É aquilo que a ciência chama de louco. Ele criou uma realidade paralela e ele vive na outra realidade, não na realidade verdadeira. É a fuga. O álcool e os entorpecentes nada mais são do que uma fuga. Então, quando desencarnamos nesse mecanismo de fuga e matamos o corpo físico por esse consumo de álcool e de entorpecentes, nós corremos o risco de viver nessa realidade paralela. Daí a loucura. E quantas vezes, aqueles que participam de reunião mediúnica aqui na sala, nós estamos em 45 na sala, fora os que estão nas rádios. Aqueles que participam de reunião mediúnica, por favor, podem me ajudar. Quantas vezes nós já vimos espíritos se manifestando nas reuniões mediúnicas em total perturbação, sem noção nenhuma da realidade, criando uma realidade paralela e vivendo essa realidade paralela, sem saber retornar para a realidade, entre aspas, real. Me perdoem o erro de linguagem que eu cometi. Me perdoem a redundância, né? Porque eu falei em realidade real. Então, além do assassinato ou do suicídio que nós cometemos, por acabar com o nosso sistema digestivo, com o nosso fígado, ainda tem essa fuga da realidade. E aí nós reencarnamos nessa situação de alienação. Quantas vezes nós já vimos isso? Tem N casos nas escolas. Tem N casos nessas escolas, gente. Basta que você entre numa escola de ensino fundamental, principalmente Fundamental 1, que são as crianças, você vai ver quantas crianças que estão ali e parece que ela vive em outra realidade. Você percebe claramente que são situações dolorosas de encarnação passada. Crianças que vivem no mundo da lua. É doloroso. Mas a lei de causa e efeito, meus amigos, ela não abre mão. Porque existe um equilíbrio perfeito entre a justiça e a misericórdia de Deus. Se Deus fosse misericordioso demais, os nossos erros passariam em branco.
E se fosse justo demais, a gente não aprenderia. Então, quando nós olharmos para essas situações, vamos olhar e pensar que Deus está sendo justo, mas o objetivo é o progresso da criatura. Sempre o progresso da criatura. Arnaldo, por gentileza, vamos passar para a questão 17? Outra pergunta a Emmanuel. Você vê que o grupo que fez as questões a Emmanuel explorou bem as situações pelas quais nós passamos. Não é para a gente ficar apontando o dedo para as pessoas. Não é para a gente olhar e falar, o fulano é alcoólatra, olha o que vai acontecer com ele. O fulano é guloso, olha o que vai acontecer com ele. Não, é para a gente olhar para nós. Será que eu não estou cometendo essas falhas? É para fazer uma autoanálise. Questão 17. E há aqueles que se empenham em delitos de maledicência e de calúnia. A famosa fofoca. Não sei se acontece isso na cidade de vocês. Na minha, infelizmente, nós temos problema. Uma brincadeirinha, só para a gente descontrair, gente. O que será que acontece com as pessoas que perdem o seu tempo, porque é uma perda de tempo, olhando a vida alheia e comentando, fulano faz isso, fulano falou aquilo. O que será que acontece? E Emmanuel responde, se nos empenhamos em delitos de maledicência e de calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. Aqui é interessantíssimo perceber que se eu usei mal a minha voz, eu vou resgatar com uma distonia ou uma disfunção da minha voz. Mudez. Interessantíssimo. Basta que eu use mal a minha voz e eu vou ter uma disfunção, uma distonia da minha voz. A cada um será dado segundo as suas obras. A voz é um talento. Basta que eu guarde o meu talento e o Senhor vai dizer para mim o quê? Servo mau e preguiçoso. É simples, né? É simples de entender. Então basta que a gente perca o tempo olhando a vida alheia e comentando para a gente nascer mudo, surdo. E quando Emmanuel falou precedida ou seguida por distonias correlatas, as distonias correlatas são a gagueira, no caso da voz, ou as pessoas que não são surdas, mas são deficientes auditivas, elas ouvem pouco. Não precisa ser totalmente muda, mas ela gagueja, é a distonia. Ou não precisa ser totalmente surda, mas ela ouve pouco. É a distonia, é a disfunção. Então, basta que a gente use mal essas funções para que a gente reencarne sem elas para aprender a dar valor e usar direito. Usar para o bem. Porque todos os nossos talentos nos foram dados para usar para o bem. Apenas para o bem. Mas aqui nós precisamos fazer um comentário, gente. Porque muitas vezes isso gera confusão e a gente não entendeu bem essa função. Tudo bem, eu não posso prestar atenção no que as pessoas fazem e sair comentando, mas eu posso aprender com o erro das pessoas? Me ajuda, por favor. Todos os amigos que estão na sala, nós já estamos em mais de 40. Eu posso aprender com o erro das pessoas? Se algum de vocês estiver cometendo um erro, eu posso ver e aprender? Ah, meus amigos estão entendendo bem. Dizem que o sábio aprende com o erro dos outros. Ele só não comenta. Porque quando Jesus diz assim, ó, não julgueis, Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus nunca proibiu o discernimento. E Emmanuel também comenta no livro Consolador
que entre julgar e discernir há uma grande diferença. Então, aprender com o erro dos outros é uma necessidade. Eu posso olhar para alguém que está envolvido com álcool e está se matando e pensar assim: eu não quero isso para mim. Isso não é julgamento, isso é discernimento. Kardec foi tão claro no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Jesus nunca proibiu o discernimento, porque se nós não discernirmos entre o bem e o mal, as pessoas mal intencionadas vão fazer o que querem. Eu não posso levar o não julgueis ao pé da letra, até porque o próprio Cristo diz no sermão profético que haveria falsos cristos e falsos profetas, e pelo fruto nós conheceríamos a árvore. Então, se eu tenho que olhar o fruto para saber se a árvore é boa ou ruim, então o não julgueis não pode ser olhado ao pé da letra. Calma aí. Muita análise, e a análise mais racional possível disso. Jesus nunca proibiu o discernimento, porque o julgamento, ele sempre vai ter uma opinião final. Se eu disser, o fulano não está agindo bem, eu não estou julgando, eu estou discernindo. Julgar é dizer, o fulano não presta. Isso é julgamento. Isso nós não devemos fazer. Temos que entender bem isso, tá? Temos que entender bem isso. Arnaldo, passa para a questão 18, por favor. As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? E Emmanuel responde: não. Além disso, é preciso contar com as probabilidades de obsessão, porquanto, cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. Olha isso. Lembra que nós dissemos lá atrás que alguns erros eu cometo e posso ofender só a mim mesmo. Por exemplo, excessos alimentares. Eu erro e o único prejudicado sou eu mesmo. O álcool, eu erro e dependendo da situação, o único prejudicado sou eu mesmo. Mas, por exemplo, os desvios do sexo ofendem outras pessoas. Quando o erro envolve outras pessoas, além dos problemas que eu vou trazer para mim, as mutilações, a loucura, a idiotia, os problemas genésicos, tudo aquilo que Emmanuel já falou para a gente, ainda há os problemas de obsessão. Todas as vezes em que eu errar e o meu erro ofender outra pessoa, inclua-se nas consequências os problemas de obsessão. Porque a chance de eu ofender alguém que sabe perdoar é muito pequena. Porque os espíritos evangelizados na Terra são um número muito pequeno. Então, de cada 1000 pessoas que nós vamos cruzar nessa caminhada evolutiva, talvez você vai encontrar uma ou duas que, se você ofender, ela vai fingir que não aconteceu nada. Ela vai deixar de lado. Deixa isso para lá. Isso não é nada. A maior probabilidade, aliás, a imensa probabilidade, é da pessoa se ofender com você. Ou comigo. E aí, se essa pessoa desencarnar com raiva, a chance de uma obsessão é quase absoluta. Então nunca nos esqueçamos disso. Se eu errar e o único prejudicado for eu mesmo, eu criei um karma, eu criei uma falta perante a lei de causa e efeito, e o único ofendido fui eu mesmo. Agora, se eu ofendi alguém,
a chance de obsessão é imensa. E a única chance de não haver uma obsessão é se essa pessoa ofendida souber perdoar. Que aí ela se sentiu ofendida, chegou em casa, relevou, deixa pra lá, não quero mágoa, não quero me sentir ofendido ou ofendida, esquece. Mas a chance, infelizmente, na Terra é muito pequena. Eu gosto muito de um comentário de Humberto de Campos na introdução do livro Boa Nova. Ele fala assim: há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Essa é a colocação de Humberto de Campos. Só que, infelizmente, o número de esclarecidos é pequeno e o número de evangelizados é menor ainda. Então, a chance da gente encontrar uma pessoa que, se eu pisar na bola, vai me perdoar, sim, rapidinho, é muito pequena. A chance de eu ofender alguém e essa pessoa se doer é muito grande. Arnaldo, questão 19, por favor. Faltam só 2 para acabar o capítulo, vamos até o final. Questão 19. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Já que nós vivemos em um mundo de expiação e provas. E Emmanuel nos diz no livro Consolador que expiação é sempre o resgate dos erros do passado. E a prova é sempre o trabalho do dia a dia que nos prepara para o futuro. Quando nós estivermos naquela fase mais difícil, sendo provados, sendo testados, nossa paciência sendo testada, nossa disciplina sendo testada, como é que nós devemos agir? Qual deve ser a nossa atitude perante essa fase de provação? E Emmanuel responde: diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar. Esse é o ponto mais importante. Emmanuel chega a dizer em um dos seus livros que talvez a maior característica de amadurecimento espiritual é aprender a pensar no próximo na nossa fase mais difícil. Se nós já conseguimos pensar na dor do próximo quando nós estivermos na fase mais complicada, significa que evolutivamente a gente já deu alguns passos. Então, quando ele diz, diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar. Esse primeiro fator, auxiliar, já resumiu a resposta inteira. Eu podia parar aqui. Será que nós conseguimos fazer isso, gente? Será que nós conseguimos, na fase de provação, na fase difícil, enxergar a dor dos outros? Segundo fator, melhorar. Melhorar quer dizer crescer espiritualmente, tirar dessa fase de provação lições para a gente sair dessa fase melhor do que entrou. Toda a fase de provação tem esse objetivo. Porque se não houver essa fase, a gente não cresce. Nós temos tendência a buscar a zona de conforto. E toda vez que a gente conseguir a zona de conforto, a espiritualidade vai dar uma sacudida na gente. Porque se deixar, a gente vai ficar na zona de conforto por várias encarnações. Então, a fase de provas nada mais é do que essa sacudida para a gente sair da zona do conforto e crescer. Outro fator, amparar. Buscar a dor do próximo. Porque muitas pessoas estão nessa fase de provação, estão tomando essa sacudida da vida ao mesmo tempo. Muitas pessoas. E o último fator, servir. Nos lembra a questão 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não fazer o mal,
para ser agradável a Deus e conseguir uma situação confortável? E o Espírito de verdade responde que não. É necessário fazer o bem, até o limite das próprias forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer, em decorrência do bem que deixardes de fazer. Então, servir até o limite das próprias forças. 4 fatores: auxiliar, melhorar, amparar e servir. E para encerrar a nossa conversa, Arnaldo, questão 20, para a gente encerrar o capítulo 6. Por gentileza. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Aqui vale um comentário. Eu não sei se alguém na sala leu um livro chamado A Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda. Alguém leu? Arnaldo, você gosta dos livros de Hermínio? Você leu? Olha lá, o Arnaldo leu. Mais alguém já deu uma olhada nesse livro, gente? 2 vezes. É um livraço, cara. Difícil, principalmente o começo. Mas é um livro magnífico. Eu gosto muito quando o Hermínio diz... Ah lá, Elvira está lendo. Eu gosto muito quando o Hermínio diz que esse negócio de presente, passado e futuro é uma organização didática. Porque para Deus não tem nada disso. Lembra dessa parte? Nós, com a nossa mente bem limitada, nós precisamos didaticamente dividir o tempo entre presente, passado e futuro. Ou na ordem, né? Passado, presente e futuro. Mas para Deus não existe nada disso. Nádia chama A Memória e o Tempo, autor Hermínio Correia de Miranda. Ah lá, o Arnaldo acabou de digitar o título para vocês, tá? Então, quando Emmanuel é perguntado sobre as relações entre presente, passado e futuro, a gente precisa colocar isso em termos um pouco mais fáceis de entender. Para Deus, isso não existe. Para Deus, a linha do tempo é uma coisa só. Nós é que precisamos didaticamente dividir o tempo. O que ficou para trás, passado, o que tem para frente, futuro e o agora, presente. E Emmanuel responde: todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Então é interessante a gente notar a resposta de Emmanuel. Eu estou construindo o meu futuro, você não tem a dúvida disso. Mas nós ainda estamos muito ligados ao passado. Pelas experiências, tem até um dizer interessantíssimo que diz assim: um homem que não conhece a sua história tende a repeti-la. Então, se a gente não olha para os erros do passado, a tendência é que a gente cometa os mesmos erros. Nós estamos construindo o nosso futuro, mas amplamente vinculados ao passado. As experiências boas serviram de aprendizado. As nem tão boas assim também podem servir, mas nós temos tendência a não olhar para elas. E elas, infelizmente, causaram marcas em nós e naqueles a quem nós ofendemos. São os famosos karmas. São os famosos resgates. E para a gente acelerar a caminhada evolutiva, a gente precisa se desprender desses erros do passado, que são como âncoras, são como bolas de ferro presas ao nosso tornozelo. E Emmanuel encerra. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeie, isso também colherá. Então, não tem como a gente se desvincular do passado. Ainda que a gente consiga resgatar todas as faltas, o passado continua sendo nosso. Graças a Deus, um dia, a gente vai se libertar de todos os erros do passado. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mas o passado continua sendo nosso. Isso me lembra o diálogo que Humberto de Campos teve com Judas. Judas Iscariotes. Lá no livro Crônicas de Além-Túmulo. Humberto de Campos encontra Judas próximo a Jerusalém nas comemorações da Páscoa.
E ele vai conversar com Judas. E ele encontrou Judas assim um pouco triste, né? Porque na época da Páscoa nós ainda malhamos Judas. Olha a nossa infantilidade. Judas já é um espírito puro faz muitos séculos. E aí Judas diz assim para Humberto de Campos: já fui absolvido pelo tribunal da minha consciência. Essa colocação é fantástica. Quem absolve ou condena é a própria consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. E o Espírito de Verdade responde: na consciência. Se alguém quiser dar uma olhada nesse livro, Crônicas de Além-Túmulo, primeiro livro de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Judas fala claramente: já fui perdoado, já fui absolvido pelo tribunal da minha consciência. Então não adianta a gente ficar achando que alguém vai acusar, que alguém vai nos culpar. É a própria consciência que acusa ou defende, dependendo do que nós trazemos dentro de nós. Meus queridos, temos alguma pergunta ou podemos fazer a prece final? Desde já agradecendo a oportunidade bendita que vocês me deram, que o Beto me deu, de estar entre vocês, de substituí-lo nessa terça-noite, onde ele teve uma palestra, não pôde estar presente, e nós pudemos conversar a respeito da lei de causa e efeito, dessa vez na prática, né? Na prática, de forma assim bem prática, bem trocando ideia mesmo, todo mundo participou, eu gostei muito de estar entre vocês, obrigado de coração, agradeço ao Beto por ter lembrado de mim, já que ele não pôde estar presente, né? Precisava de alguém para fazer o estudo, agradeço por ter lembrado da gente. Se não há perguntas, amanhã o áudio vai estar postado na Rede Amigo, tá, gente? Nós transmitimos e gravamos esse áudio. Arnaldo, acho que a gente pode fazer a prece final, né? Maravilha. Vamos encerrar então. Agradecendo a Deus por poder encerrar nesse momento esse encontro amigo, fraterno, maravilhoso, onde as vibrações nos envolveram, a espiritualidade amiga envolveu a cada um de nós e nós pudemos conversar sobre a lei de causa e efeito, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, à luz do Consolador. Muito obrigado a todos que se fizeram presentes, àqueles que estão nas rádios, aos espíritos amigos que nos envolveram, nos deram suporte, nos mantiveram tranquilos, porque nós não tivemos tempo de preparar o estudo, fomos avisados em cima da hora, mas com o amparo da espiritualidade, nos sentimos muito bem e graças a Deus tudo funcionou da melhor forma possível. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade bendita e que nós possamos continuar ofertando esse material de estudos, de trabalho, porque sabemos, Senhor, que muitas pessoas não têm a oportunidade de frequentar uma casa espírita, outros, pela dificuldade de horário, enfim, preferem estudar em horários alternativos, e esse material de áudio vai servir para muita gente. Que essa luz continue envolvendo a todos nós, Senhor. E que a Tua paz bendita encontre a porta do nosso coração aberta para ali poder fazer morada. Que assim seja. Graças a Deus.